Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos, boa noite a todos que tenham passado por uma semana bem tranquila. É o meu desejo que todos estejam bem, em paz. Estamos 2 minutinhos atrasados hoje, mas aqui estamos. Após este tempo que nós atrasamos, vamos iniciar essa leitura do livro de Carlos Bacelli, aonde ele anotou, através da entrevista que fez com Chico Xavier, as mensagens que para nós são gratificantes, são de muita reflexão, são mensagens onde nós precisamos prestar bem atenção para que a gente possa estar sempre ligados nestas mensagens do nosso irmão grande Chico Xavier. Então vamos colocando aqui na nossa tela para que a gente possa acompanhar esses irmãos que vão chegando, que vão entrando nesta sala virtual onde nós juntos vamos refletir. Hoje o capítulo 45, o imperativo da ação. E neste capítulo nós vamos refletir muito sobre nós, sobre o que fazemos, sobre aquilo que ainda temos que fazer, enfim, precisamos refletir muito. Então, para a gente poder iniciar, nós vamos ler a questão 328. Na verdade, não é uma questão, é uma frase de Chico. Então, ele diz assim: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorize o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como é que estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Não nos sintamos acomodados por quem nos visita com frequência, nos dando a alegria de sua presença em nossa casa. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Esta é a mensagem linda onde encontramos no Evangelho de Chico e que nós podemos refletir muito sobre esses seus ensinamentos. Boa noite, Pedro e Bárbara, boa noite a vocês, que bom tê-los aqui, espero que estejam bem. Francisca, minha irmã, Francisca Cristina, boa noite, espero que você também esteja muito bem. E aí nós já vamos, então, entrar na nossa live desta noite, para a nossa reflexão. E hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Normalmente eu vou lendo e vou comentando. Hoje eu vou ler totalmente a mensagem. E depois, então, eu volto para poder juntos estarmos refletindo um pouco sobre esses ensinamentos de Jesus. Boa noite, sim, Pedro e Bárbara. Que bom tê-los aqui, né? Muito bom.
Espero que hoje vocês estejam assentados, estejam tranquilos. Assentado que eu digo é com os pés no chão e não em cima das 4 rodas. Mas então nós vamos iniciar. O imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual, os discípulos do movimento renovador. A seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosana contínuo ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra, indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa, desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor, respondeu Judas. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o mestre, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, responde ele, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pausando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou, bem-humorado: o tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino, continua o mestre, guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas.
O sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção, diz o Mestre, é praticar toda a lei. Então, nós lemos hoje o texto todo. Agora vou cumprimentar a Karina. Karina, boa noite, seja bem-vinda. Bom tê-la aqui conosco. Então, esse ensinamento do Mestre nesta noite, como ele sempre fez, não é? Na casa de Simão Pedro, onde ele se reunia com os discípulos e os seus familiares. E aí, ele nos dá este imperativo da ação como lição. Então, quando iniciou-se o texto do Mestre feito pelo Neio Lúcio, ele diz: explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de pregação para o reino divino. O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos que encontrá-lo. E para que nós possamos encontrá-lo, como diz ali no final, é praticar toda a lei. Praticar as leis de Deus. Claro que ainda estamos distante desta prática, mas nós temos por obrigação de irmos devagarinho aprendendo e começarmos a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, enfim. Então, quando ele diz que Tiago achou mais importante fazer o retiro espiritual e isolar-se em zona inacessível ao pecado. Então, isolar-se em zona inacessível ao pecado, nós já começamos aí pecando, entre aspas, porque nós já estamos começando a julgar. Quem são os impuros? Quem são aqueles que nós precisamos nos distanciar deles? Josino, boa noite, seja bem-vindo. Como é que nós podemos nos distanciar de pessoas fazendo um retiro? E será que nós já pensamos que nós também somos pecadores? Como ele diz aqui, que ele deveria isolar-se em zona inacessível ao pecado? E será que nós podemos atirar a primeira pedra? Então, aqui é mais uma reflexão para que a gente possa entender que, na verdade, para que a gente possa encontrar o reino de Deus em nós, nós não precisamos nos retirar e nos isolarmos. E também não devemos atirar a primeira pedra, porque nós não sabemos se nós temos algo para pagar. E certamente temos. Temos porque esta não é a primeira encarnação, são várias, e nós sabemos que nós não fomos assim tão sem pecados, por isso é que estamos aqui. Então, são as nossas provas que estamos passando. E aqui, neste caso, então, Tiago dá a sua opinião e o Cristo fica apenas observando. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Então, o João
optava aqui nesta situação pela adoração constante, chegando até ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um que fosse procurar o reino de Deus. Para que nós tivéssemos o poder de entoar Hosana ao nosso Pai Altíssimo e amantíssimo, como diz aqui. Também Jesus ficou olhando, ficou pensando, e aí nós podemos refletir. Temos que abandonar as nossas atividades profissionais, viver na ociosidade para termos o tempo para entoar Hosana nas alturas? Temos o tempo de ficar adorando ao Pai, sem que nós precisemos com isso trabalhar, no caso? Porque a lei do trabalho, ela está aí e ela nos mostra a necessidade que nós temos do trabalho. Por isso nós não devemos nos isolar para podermos ter aqueles momentos junto com o Pai Maior. E ainda mais, nós também não precisamos deixar as nossas atividades, porque também dentro delas nós podemos colocar com toda certeza os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa vivência dentro das próprias leis do nosso Pai Maior. Porque convivendo com outros irmãos, seja no trabalho, seja no lar, nós podemos sim estarmos ligados e tentar encontrar esse reino de Deus que está em nós. E aí Bartolomeu, então, destacava a necessidade do jejum incessante, para que nós não tivéssemos nenhum contato com as pessoas impuras. Então, fazendo o jejum, como fez Jesus, como fez Paulo de Tarso, que ficou isolado, para que ele pudesse meditar, compreender realmente o que é que o verdadeiro mestre que aparece a ele na estrada de Damasco desejava dele. Então, neste momento, nós não precisamos nos abster-se do contato das pessoas impuras, como eu já disse anteriormente. Quem são os impuros? Onde eles estão? Precisamos refletir, porque o Cristo, quando aqui esteve, nos ensinou com toda a sua propriedade, com todo o seu amor, tudo aquilo que nós deveríamos fazer. E aí nós temos então que seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E quando a mulher chega até ele e diz que seria apedrejada, porque estavam julgando-a e que estavam condenando-a, o que ele fez? Ele não julgou. Ele não disse: você é impura, siga, ou então deixe que te apedrejam. Não. De alguma forma, ele nos ensinou de uma maneira que nós precisamos analisar, porque ele jamais condenou alguém. E o Pai Maior também não julga nenhum de nós. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. Então, é neste momento que nós temos que perceber o que Bartolomeu estava destacando aqui, fazer um jejum e abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Então, seguindo aqui, chamado, pelo Cristo, a manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus então pergunta a ele: Pedro,
qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E ele responde, sem dúvida, é a água estagnada. Ela é sem proveito. É uma água lodosa, é uma água fétida. E aqui nós vamos começar a perceber que dentre essas explicações do mestre, quando ele passa a perguntar aos seus discípulos, porque até agora eles deram a sua opinião. E a partir de agora, o mestre Jesus começa a indagar sobre aquilo que ele gostaria que os seus fiéis discípulos entendessem. E nós também passemos a entender. A água estagnada, a água parada, que cria lodo, que é fétida pela situação do próprio lodo, ela não se movimenta, ela não trabalha, ela fica lá o tempo todo. Imaginemos nós também assim, o tempo todo parado, estagnado, numa situação onde nós não evoluímos para que este movimento faça toda a nossa tarefa através do nosso trabalho. Porque se nós ficarmos parados, sem nenhuma ação, nós vamos ficar também como a água lodosa. Nós vamos ficar fétidos, no sentido figurado, obviamente, mas nós não teremos nenhum movimento para que a gente possa encontrar na nossa caminhada um pouco daquilo que o mestre veio nos ensinar. E aí, sorridente então, o Cristo dirige-se ao filho de Alfeu. E aí ele pergunta, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? E ele responde, é o peixe morto. E ele responde assim, meio desapontado, inclusive, porque se o peixe está morto, se ele está ali flutuando sobre a água, ele não tem vida, claro. Então, ele já não tem, comparando com a nossa vida, com a nossa existência, sem o espírito, o corpo permanece inerte. Então, enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos unidos pelo nosso espírito, nós necessitamos trabalhar. Nós precisamos deixar fluir esta vida em nós. Por quê? Senão nós vamos ser como aquele peixe. Nós vamos apenas flutuar com o nosso corpo sem ter a evolução espiritual. E no Livro dos Espíritos existe uma pergunta onde Allan Kardec pergunta a Espírito Verdade: o que seria do corpo sem o espírito? E ele responde que seria exatamente como está lá, um monte de carne. Seria sem vida, como esse peixe morto. E nós seríamos também desta forma. Por isso é necessário que nós cuidemos do nosso corpo, para que o nosso espírito possa se sentir totalmente dentro desta necessidade que é da evolução. Porque se nós não tomarmos conta do nosso corpo, começarmos a nos entregar nas nossas mazelas, ficando cada dia muito mais preocupados com certas situações, essas que nos levam à doença do corpo. Porque nós sabemos que o espírito, primeiro ele se magoa, ele fica ferido, ele fica em uma situação de tristeza profunda,
e automaticamente ele influencia o nosso corpo. Porque o que dói no nosso corpo, a nossa doença do corpo, nada mais é do que o reflexo do nosso espírito. Então, se nós ficarmos sem utilizar essa vivacidade que Deus nos deu, aproveitando essa psicosfera que existe, que nos envolve e que pode nos dar toda essa potência, que uns têm mais, outros têm menos, mas e se nós não pudermos utilizar, como é que o espírito vai se sentir? Ele vai se sentir cada vez menos potente. E sendo assim, se nós cuidarmos do nosso corpo, o espírito vai estar evoluindo e vai crescendo. E este é o objetivo do Pai. Este realmente é o desejo que ele tem de que cada um de nós alcancemos a angelitude. E esta é a lei. Esta é a lei do nosso Pai maior. Então agora ele pergunta ao Bartolomeu: qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? E aí ele responde: indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Então a terra, ela tem que ser bem preparada. Esta terra aqui, nós temos que nos colocar neste lugar, porque nós temos que produzir. Então imaginemos nós, essa terra empedrada, nosso coração duro, áspero, nós não seremos, não vamos conseguir ser fértil. Mas não é só fértil no sentido de colocar mais um espírito no mundo, sendo mãe ou sendo pai, colocando de alguma forma outro espírito para reencarnar. Não, não é dessa forma, porque quem não trabalha, quem não usa este trabalho para seu próprio crescimento, e não produz absolutamente nada, não pode dar bons frutos. Então, nós precisamos, sim, trabalhar. Os animais, as plantas, os insetos, todos trabalham. Eles são colaboradores dos desígnios de Deus. Só que no caso deles, esse trabalho é direcionado à conservação. Porque pela limitação da inteligência, eles não progridem ao nosso entender da maneira que nós podemos imaginar. Mas nós não, nós trabalhamos. Nós precisamos trabalhar para poder dar bons frutos. Nós somos aquela sementinha de mostarda, aquela pequenina que, ao ser plantada numa terra firme, ela tem que crescer. E crescendo, ela vai florir, ela vai dar bons frutos e ela vai, com o tempo, completar o seu ciclo, obviamente, como nós. Então, nós somos aquela sementinha, aquela centelha divina que Deus colocou em nós, aquela semente para podermos evoluir. E sendo assim, nós vamos então crescendo para podermos produzir, para podermos florir, dar os bons frutos e quiçá, alcançarmos logo, logo o nosso progresso. Então o mestre, continuando aqui, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e perguntou: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? E aí Tadeu responde: é a túnica não usada. Sim, nossa roupagem
Nós somos espíritos que no momento nos encontramos com uma roupa. Então ela precisa ser trabalhada para que não seja destruída pela traça. Então tudo aquilo que fica sem uso, a traça não rói e a ferrugem não corrói. Então nós precisamos ter certeza de que nós estamos crescendo, que nós estamos usando essa túnica que o Cristo nos deu. Ele nos deu para que nós pudéssemos crescer agora, aqui, seguindo os ensinamentos do Pai, obviamente, porque a cada encarnação nós somos levados lá pela erraticidade, nós somos levados num local onde existem os responsáveis pela nossa reencarnação. E aí lá é escolhido o corpo que nós precisamos ter, ou às vezes aquele que queremos, porque somos nós mesmos que escolhemos. E André Luiz diz sobre esse acontecimento, como é que tudo funciona, no seu livro Os Mensageiros, provavelmente, é Depois do Nosso Lar, onde ele conta que um irmão foi escolher o tipo de físico, de corpo físico que ele precisava e que ele queria, para que ele pudesse, sim, passar pelas provas de que ele necessitava para poder crescer e subir um degrau a mais na sua escada evolutiva. Então, nós precisamos usar este corpo, usando de que forma? No trabalho, no estudo, fazendo caridade, aproveitando cada momento para poder ajudar os nossos irmãos. Então, continuando aqui, endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou então o nosso Mestre Jesus: o que acontece ao talento sepultado? E aí Judas responde: perde-se por inútil, Senhor. Então o próprio Cristo veio nos ensinar: deixe brilhar a vossa luz. Porque se nós temos algum tipo, como ele diz aqui, algum talento, nós não podemos sepultá-lo. Nós temos que usar este nosso talento para que a nossa luz possa brilhar. E essa luz, como nos diz aqui o Mestre, essa luz é aquela que brilha de uma forma humilde. Não é aquela luz que brilha para que nós possamos exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos auxiliar aqueles que de alguma forma ainda se encontram em uma situação menos preparada que nós, vamos dizer assim. Então nós precisamos auxiliar o próximo, auxiliar aquele que está ao nosso lado. Por isso então ele diz: deixe brilhar a vossa luz, para que tudo aquilo que nós possamos aprender, nós possamos estudar com mais atenção, com mais carinho, possa chegar até o objetivo do nosso Pai. Boa noite, Débora, seja bem-vinda, muito boa noite. Então é necessário que deixemos esta luz, isso que nós conseguimos galgar durante a nossa encarnação, para que nós possamos distribuir para aqueles que estão ao nosso lado. E como nós sabemos, quando nós estamos distribuindo algo, nós conseguimos, em primeiro lugar, atingir a nós mesmos. Então, aqui agora, continuando, o Cristo, então,
assinalou um grande olhar a um dos filhos de Zebedeu e falou assim bem incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? E ele responde: nos lugares em ruína ou votados ao abandono. Então, o trabalho para nós tem uma dupla função: o de conservação e o do progresso. Porque desta forma nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência através do nosso trabalho. Porque quando nós temos necessidade do nosso trabalho material, nós podemos trabalhar e auxiliar os nossos irmãos. E aí nós vamos aperfeiçoando desta forma a nossa inteligência e a inteligência do outro. Como eu disse há pouco, deixando a nossa luz brilhar para que nós possamos auxiliar aos outros nossos irmãos e também sempre um pouquinho dessa luz recai sobre nós. E no mundo mais perfeito do que o nosso, o trabalho que se faz lá é relativo às necessidades da natureza daquele mundo. Mas nós temos que nos lembrar que jamais, em tempo algum, nós ficamos sem trabalho. O trabalho sempre permanece ativo, porque nós precisamos deste trabalho. E eu costumo brincar até dizendo, quando uma pessoa diz: nossa, ela desencarnou, ela está descansando agora. E é lê do engano, porque nós não descansamos, pelo contrário, nós dedicamos muito mais o nosso trabalho, o nosso auxílio, a nossa ajuda, para que nós possamos também ir aprendendo, ir galgando. No livro Nosso Lar, André Luiz deixa bem claro sobre este aspecto. Porque quando ele quer compreender tudo aquilo que acontece no mundo espiritual e ele aceita a proposta feita por Emmanuel de escrever o livro, os livros, não é? A sua missão muito importante, pois ele foi o primeiro a nos relatar realmente como acontecem todas as situações no mundo espiritual. Então, quando ele lá chegou, ele trabalhou muito, porque para que ele pudesse encontrar Chico Xavier, para poder ter aquela afinidade, claro que com o auxílio de Emmanuel, para que ele pudesse pesquisar tudo aquilo que ali foi passado pela psicografia do Chico, é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação. Então, nós precisamos também nos lembrar que se hoje nós estamos aqui trabalhando, esse trabalho cansa muito mais a nossa parte física. Na nossa parte espiritual, da inteligência, na parte intelectual, nós também trabalhamos bastante, sim, mas isto é um prazer muito grande para todos nós. Então, continuando aqui, o Cristo pergunta a André, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? E aí André responde, a missão do fermento é dar vida ao pão. Então, essa conquista desse reino de Deus, onde eles estavam preocupados desde o início, os discípulos do Mestre, onde ele se encontra? Ele está em nós. Ele está dentro de nós. Mas para que ele possa estar de uma forma perfeita, nós nos sentimos lá no reino de Deus?
nós temos que colocar fermento em nós, como se coloca o fermento no pão. Só que para que a gente possa alcançar este reino de Deus, nós precisamos nos preparar, nós precisamos de tempo. Por isso que Deus, o nosso Pai Maior, nos dá a oportunidade através de várias encarnações, porque Ele tem muita paciência. Ele não exige nada de cada um de nós. Ele não nos cobra, porque cada um de nós tem o seu tempo. Uns conseguem esse crescimento, esta levedura do pão com muito mais rapidez. E outro é muito mais moroso, ele não consegue chegar assim com tanta rapidez. Então, o fruto do nosso trabalho, na prática do bem, na busca para a nossa perfeição, sempre estando ali com Jesus, né? Sendo o nosso caminho, verdade e a vida, como ele diz, em direção ao Pai, também é um trabalho. Nós também estamos trabalhando. Então, demanda de cada um de nós usarmos o nosso tempo para que nós possamos, através do nosso esforço, buscar esta perfeição. É longa essa caminhada? Sim. Como é também quem já fez pão, quem já viu o trabalho de alguém fazendo pão, percebe e sabe que nós temos que ter paciência. Paciência, sim, porque a partir do momento que você coloca o fermento na farinha, existe um tempo, um processo onde tudo vai acontecendo morosamente. Então, quando nós partimos para uma ação qualquer, ela demora tempo, porque primeiro nós temos que começar a aceitar essas situações, começar a sentir de que forma ela acontece em nós, para que a gente possa deixar esse fermento crescer, para depois este pão ser assado e ser colocado para a degustação. Então, é um caminho longo, é um caminho onde nós precisamos trabalhar com muita devoção, com muita dedicação. Então, continuando aqui, o mestre, em seguida, pousou nos companheiros o olhar penetrante e doce. E aí, então, ele acrescenta bem-humorado. Olha só essa frase. O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Então, nós vemos aqui que existem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas também de nada vale, porque não entrarão no reino dos céus. E aí ele continua, se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Nós nos propomos ao trabalho, nós pedimos as provas, dissemos que iríamos cumprir, então nós precisamos dar luz para a vida conosco. De que vale fazermos o pão se nós não podemos dar alimento ao faminto? Porque não estamos trabalhando para isso. E o remédio para o enfermo. E aí, se nós não temos condição disso, onde é que nós vamos aproveitar, então,
o nosso trabalho, aquele que nós nos propomos quando reencarnamos, ou para nos reencarnarmos. E aí Jesus então continua: o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. Então, o trabalho a que Jesus se refere aqui é uma bênção de Deus para nós, porque o trabalho nos excita na nossa vida. E o trabalho também, na sua grandeza e no significado que tem o trabalho para nós, ele nos proporciona um bem-estar. É uma maneira de conseguirmos a nossa autorrealização, a nossa autoiluminação e a nossa inclusão também no bem social. Como é importante você iniciar um trabalho, você começa a sentir que aquilo, como a gente costuma dizer no popular, aquilo entrou no nosso sangue e é muito gratificante, é muito importante e ele nos proporciona o bem-estar. Por isso que existem várias e várias profissões, para que cada um possa se adaptar a ela, para que cada um possa, através das realizações, se iluminar. Porque é assim que acontece. E com isso nós vamos nos incluindo, nós vamos fazendo parte também do bem social. E quando eu falo do trabalho, eu falo com muito amor, porque eu tive a felicidade de ter um trabalho onde eu amava e ainda amo essa profissão. Então, muitas pessoas procuram o trabalho somente para ter, no final do mês, receber o seu salário. Mas é muito importante que esse trabalho que estamos fazendo, seja ele qual for, e mesmo que seja aquele que porventura nós ainda não nos adaptemos a ele, nós precisamos mudar o foco, nós precisamos mudar a maneira de encarar aquele trabalho. Nós precisamos deixar que o nosso corpo sinta exatamente este prazer, esta felicidade que nós podemos adquirir através do trabalho. E na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o trabalho deve ser entendido como ocupações materiais apenas. E os Espíritos Verdade respondem que não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil. E quando nós estamos nos esforçando para poder reformar em nós a nossa parte, que nós devemos tirar os nossos vícios e colocar as nossas virtudes, nessa mudança, nessa transformação, também é uma maneira de trabalhar, porque nós estamos nos dedicando a isso. É uma maneira de também trabalhar. Então, toda ocupação útil é trabalho. E aí, então, o Cristo diz que o todo, ou seja, Deus, o sábio, criou a semente para produzir com o infinito, desde do alto a claridade do sol, que cada dia para extinguir a sombra da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Então, nós temos que ser novamente como o sol. A cada dia nós possamos extinguir as sombras da terra, ou seja, daqueles que convivem conosco. E não é outro senão
o ministério da Boa Nova. Temos que seguir a Boa Nova. E aí ele diz: amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. E neste momento, então, ele diz: pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, meus irmãos, trabalhar não é sofrer, mas sim progredir. É desenvolver a conquista da própria felicidade. E para nós espíritas, além dos benefícios obtidos pelo trabalho que fazemos na Terra, o trabalho também proporciona para nós que temos esse entendimento a evolução espiritual. Então, de nada adianta nós ficarmos sofrendo no nosso trabalho, porque, como diz aqui, trabalhar não é sofrer, de forma alguma. Então, para o homem, não basta somente o trabalho. Para que ele possa crescer e evoluir, é necessário também a educação, que assim vai adquirindo hábitos, ou seja, vai dando as educações morais, as orientações espirituais para nós e para aqueles que nos cercam. Por isso Allan Kardec disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Este é a verdadeira maneira de encontrarmos o reino dos céus. Temos que nos instruir, sim, com toda a certeza, mas não é em uma faculdade, não é de forma nenhuma nesta escola. A escola que precisamos ter está dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro daquilo que ele veio exemplificar quando aqui esteve como homem. E assim nós podemos entender que nós somos como o lírio-alvo. Ele nasce no lodo das amarguras e das paixões. Mas ele está lá, sempre, sempre perfumado, nos envolvendo. Então nós precisamos ser essa luz e cultivar em nós essa iluminação íntima. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E todos nós, através da nossa serenidade, nós vamos conseguir, através dos nossos esforços, o maior benefício para o nosso próprio espírito. E é assim que nós podemos crescer e podemos seguir esses ensinamentos do Cristo e encontrar em nós o reino de Deus. Rosalva, boa noite. Já estamos finalizando, mas seja bem-vinda. Nós já vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós vamos pedir para todos que coloquem, aqueles que se sentirem à vontade, obviamente, coloque o seu copo de água para ser fluidificada. E que coloquem também na nossa tela o nome daqueles entes queridos que porventura vocês desejam que seja feita uma oração, uma vibração, já está aqui na tela, e assim em seguida eu já coloco. E aqueles que já colocaram o nome, como eu digo sempre, o nome ainda permanece na nossa tela. E na próxima semana, então, teremos a lição 46, a árvore preciosa. E aí nós teremos a árvore preciosa, mais 1, 2, 3, mais 4. Quinta com essa, para que a gente encerre este nosso maravilhoso livro, que parece que começou ontem,
mas aqui está, esse é o nosso exemplar, Jesus no lar. E aí nós estamos ainda aguardando esta inspiração para que a gente possa escolher, enfim, ser inspirada para o novo livro. Josino, pode ficar tranquilo que a gente coloca o nome que está aqui na tela na nossa lista. Então vamos unir neste momento em agradecimento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre, pela oportunidade dada a todos nós de estarmos aqui reunidos nesta noite. Agradecer, Senhor, por tudo que temos, agradecer por tudo aquilo que ainda possamos conseguir através dos nossos esforços. Sabemos que o trabalho é árduo, mas temos que nos dedicar para tal. Então, assim, agradecidos nós estamos, mas assim mesmo, Senhor, te pedimos as suas bênçãos para toda a humanidade, para todos aqueles que necessitam neste momento da sua proteção e do amparo. Claro que quando dizemos para aqueles que necessitam, todos nós necessitamos, porque todos nós, de alguma forma, estamos aflitos, temerosos com toda essa situação que nós encontramos neste mundo agora de provas e expiações, onde temos que retornar com o nosso uso da máscara. E então nós precisamos tomar cuidado, sim, cada um de nós, com essa situação. E assim precisamos do apoio, do amparo e da proteção. Mas que nós possamos, Senhor, desta forma, ter a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Ter coragem também para modificar aquelas que nós podemos. Mas que tenhamos sabedoria para poder perceber as diferenças entre cada situação em que nós formos colocados. E então pedimos também a Dr. Bezerra de Menezes com sua equipe que possa fluidificar esta água, para que nela possa ser derramado o néctar necessário para cada um de nós. Agradecidos que estamos, Senhor, felizes por estarmos aqui, agradecidos também de coração. Fique conosco e que cada um de nós possamos colocar dentro dos nossos lares, através dos nossos irmãos, um pouco de paz, de amor, e que sejamos sempre, sempre fortalecidos com a nossa fé em Ti. Permaneça conosco, Senhor. Permaneça conosco, Pai Maior, e obrigado também à espiritualidade maior que esteve conosco nesta sala virtual e que nos amparou e nos auxiliou de alguma forma. E que assim seja, Senhor. Na próxima semana estaremos juntos, reunidos novamente para mais um aprendizado. Obrigado, obrigado, mais uma vez. Nós estamos contentes por mais uma semana, mais um momento em que nós nos reunimos. Obrigado a vocês todos, meus irmãos, que estiveram aqui conosco nesta sala virtual, onde nós refletimos um pouco sobre esses ensinamentos do Mestre, mas que nós possamos também continuar refletindo, nos colocando no trabalho, nos colocando na dedicação ao próximo e nos colocando, de alguma forma, amando a todos como o Cristo nos ensinou. Obrigada a todos, então. Um beijo no coração. Até a próxima semana. Bom fim de semana. E aguardo por todos na próxima semana, se Deus quiser.
Fiquem em paz. Boa noite. Tenham uma noite de sono tranquila e que amanhã o dia possa ser muito mais agradável e feliz do que nós fomos hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.